Interessado em conhecer um pouco melhor sobre a civilização Inca. Isso é, em particular, uma civilização que eu gosto muito, tenho muito interesse. Trouxe para vocês, para que a palestra fique um pouco mais leve, porque as informações são muitas, se começar a falar não para mais. Trouxe algumas imagens, porque, lógico, falar de civilização pré-colombiana é sempre interessante vermos um pouco, né? Apenas algumas poucas imagens, e depois vou contar para vocês, é um pequeno bate-papo onde vamos contar um pouco da história. Depois eu chamo a atenção de vocês, se quiserem olhar, eu coloquei uma mesinha ali na frente, que tem alguns livros, eu vou citá-los ao longo da palestra, porque são livros bastante raros em português, que me conste nem existem traduzidos, e são livros clássicos da civilização Inca. E a exposição está parecendo um pouco coisa de exposição de ciências de colégio de menino, né? Mas lembra um pouco os nomes dos principais Incas, um escritor como Garcilaso de la Vega, que é considerado importantíssimo na história dos Incas. Enfim, a ideia é que vocês saiam daqui tendo fixado um pouco das imagens, conhecendo um pouco dessa civilização. É interessante, se vocês forem perceber, o Império Inca em si ele é muito breve. A história dos Incas todas vai do século XIII até 1532 aproximadamente, que é a chegada de Francisco Pizarro na América pré-colombiana. Agora, é impressionante como essa história foi curta, intensa e brilhante. Esse é o primeiro ponto a chamar a atenção. Outro ponto que nos chama a atenção é como nós podemos, sendo vizinhos de uma história tão importante, tão significativa, conhecê-la tão pouco. Na verdade, são nossos vizinhos. Um dia desses eu estava vendo, inclusive, uma última pesquisa de um pesquisador brasileiro que desconfia que uma determinada tribo brasileira tenha origem do Império Inca, porque o Inca se adentrava para a floresta amazônica, então isso não é impossível, é até muito provável que haja aí algum parentesco. Então são nossos vizinhos. Percebam, nesse momento, quando sentamos nos nossos bancos de colégio para estudar esse período, que vai mais ou menos de 1200 alguma coisa até 1500, o nosso foco central de interesse está na Europa, que está ainda vivendo o seu ciclo medieval, renascimento, né, praticamente. Vocês vão de convir que tem muitos lugares pelo mundo afora onde estão acontecendo coisas muito interessantes, embora não vá aqui menosprezar, é claro que o ciclo do Trecento, do Quattrocento, do Renascimento é brilhante, porém tem muitas coisas brilhantes acontecendo pelo mundo e que nós ignoramos. Eu fico impressionada de ver, mesmo no ciclo mais obscuro da Idade Média, o nosso interesse histórico ainda está muito concentrado aí. Todos nós sabemos dizer muito sobre o que acontecia entre suzeranos e vassalos, sobre o sistema de como eram os burgos, de como era dividido o trabalho. Aprendemos isso em colégio. Quão pouco sabemos do que estava acontecendo na América pré-colombiana nesse momento? Quão pouco sabemos do que estava acontecendo numa China, no mundo árabe? Não é curioso isso? Temos um interesse meio etnocêntrico, Europa. Então, nossos vizinhos, os Incas, em geral, sabemos bem menos do que sabemos dessa linha de desenvolvimento da história europeia. Então, a ideia hoje é que a gente conheça um pouco dessa civilização, que, na verdade, foi o coroamento de muitas outras. Nós vamos ver, passar apenas algumas imagens para vocês. A todo momento estão descobrindo novas ruínas, novos restos de cidade. Cada vez que vou lá, que fico sabendo de notícias, descubro novas escavações. A cidade mais antiga da Sul-América, desse mundo pré-colombiano atual, que é Caral, alguns arqueólogos datam em 4 milênios antes de Cristo, ou até um pouco mais. Bom, aí você tem uma cidade que é da antiguidade de qualquer boa cidade egípcia ou babilônica, ou as antigas cidades do Vale do Indo, ou seja, uma história muito longa. Os Incas são um coroamento de tudo isso. A todo momento se descobre algo mais e tem muita coisa brilhante, muito bonita para a gente conhecer. E pretendo contar para vocês resumidamente como se organizava esse povo que em 200 anos, pouco mais de 200 anos, deixou uma marca histórica tão profunda que foi o Império Inca. E aí eu trouxe apenas algumas imagens para que vocês tenham uma ideia da riqueza da América do Sul quanto às civilizações pré-colombianas. Valdívia é Equador. Eu fiz questão de mostrar apenas para que vocês tivessem uma noção, porque há historiadores que hoje, por exemplo, Federico Pucmandoli é um dos que dizem que, por exemplo, os Incas teriam vindo dessa região. As civilizações pré-colombianas da América do Sul teriam vindo dessa região. Há muitas hipóteses, tá? Então, no Equador houve cultura valdívia, houve os Chibchas, apenas para que a gente tenha uma noção de localização. Aqui, algumas imagens de La Tolita e as Vênus de Valdívia. Chibchas, como eu falei para vocês,
que também ficam naquela região, Colômbia, sobretudo. Os xibixas foram um povo, sobretudo, colombiano. Algumas línguas xibixas, Bochica, que é um deus xibixa. Bom, só isso aqui daria uma palestra para a gente contar um pouco da história desse deus. Ele é tão interessante porque ele é um deus que é despedaçado como Osíris, depois crucificado como outros seres divinos que nós conhecemos em outras tradições. Ele é preso a uma árvore em forma cruciforme e depois ele ascende aos céus. É uma mitologia muito interessante a de Bochica. Cultura de São Agustín. Peru. Aí já entramos um pouco mais no que nos interessa, que é o Peru. Chavin de Huántar. Tá? Existe um arqueólogo chamado Júlio Tello, que ele atribui a origem de grande parte dos povos pré-colombianos a Chavin. Esse local, que é chamado de El Castilho, é um local muito interessante e muito bonito. Dizem que, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda pessoalmente, mas dizem que é uma ruína tão interessante de conhecer quanto o próprio Machu Picchu. São corredores e corredores subterrâneos, pátios arredondados, era um grande centro cerimonial. Olha que interessante, gente, esse nome El Castilho. Quando os espanhóis chegam lá, eles não concebem que uma construção desse tamanho possa ser feita num povo que vive de forma tão humilde para fins cerimoniais. Eles imaginam que era a residência de algum rei, de alguma autoridade. Colocam o nome, o castelo. Isso deve ser um castelo. Para eles era inconcebível que as pessoas vivessem de forma tão humilde e dedicassem a algo tão grandioso ou sagrado. Isso era, na verdade, o centro cerimonial. Era e é. Hoje muito destruído, muito saqueado, porém se diz que essa região de El Castilho era uma região sagrada para vários povos pré-colombianos. Bom, o horizonte histórico de Chavin de Huántar é em torno de 1000 anos antes de Cristo. Aí há muita discussão entre arqueólogos, tem uns que dão até o dobro do tempo para isso. Aqui, isso eu queria mostrar para vocês. Não dá para ver com muita nitidez, mas isso aí é o chamado cutelo, cutelo de Chavin de Huántar. Cutelo é um facão de pedra, todo desenhado, que ele tem aproximadamente, só na sua parte descoberta, 4 metros de altura. Ele fica no meio de um desses subterrâneos. É uma faca cravada no chão, muito semelhante a Excalibur, né? Uma espada cravada na terra. Que isso, miticamente, em todas as tradições, está associado a um símbolo da vontade. Não sei se vocês veem, mas tem um orifício, porque isso é subterrâneo. O seu coração é o cruzamento de certas vias subterrâneas em El Castilho. E tem uma abertura em cima, que diz que por ali entra o sol numa determinada época do solstício, tá? E ilumina o facão, tá? O cutelo de Chavin. Passando mais algumas imagens, Paracas, apenas para que vocês tenham uma noção. Era uma cultura muito rica em tapeçaria e é muito rica também, era muito conhecida pela medicina em Paracas. Os incas herdaram muito isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um tipo de cirurgia que era trepanação. Eles pegavam e faziam incisões no crânio e cortavam certas partes do crânio que estavam lesionadas, que haviam sido partidas em batalha. Eles eram capazes de extrair aquele pedaço lesionado e colocar uma placa metálica e a pessoa vivia, ficava bem. Faziam cirurgias desse tipo aos montes. Os incas vão importar um pouco dessa técnica cirúrgica do povo de Paracas. Nazca. Nazca é muito conhecido pelas linhas, que são realmente impressionantes, mas poucos conhecem Carhuache. Carhuache, que hoje vocês têm ali uma foto de como ela está, e uma remontagem que é feita por arqueólogos de como ela era. Calcula-se que Carhuache, no seu auge, olha que ela está longe de ser a maior cidade pré-colombiana. Ela teria qualquer coisa em torno de 28 pirâmides escalonadas, como aquela que vocês estão vendo. Ou seja, uma pirâmide quase que ao lado da outra, uma cidade grandiosa. Um tipo de cidade desse, a toda hora encontram ruínas desse tipo na região do Peru. Aqui nós temos a localização de algumas civilizações. Mochica, uma civilização muito conhecida pela cerâmica. Ali algumas cerâmicas em um dos templos mochicas, mochis com baixos relevos. O deus Ayapaec. É muito comum que nessa região haja deuses que se diz que vieram do mar. Ayapaec é um deles, que se diz que é um deus que veio do mar, um deus marítimo, que teria ensinado a civilização aos mochis. Tume, esse tume, que era muito utilizado em Paracas para aquelas incisões que eu falei para vocês, que são as trepanações, ele era uma faca cirúrgica, mas era ao mesmo tempo um deus, um ser divino voltado para a medicina, para a cura. Eles tinham toda uma forma de pensar em termos de medicina, os povos pré-colombianos, muito interessante. Eles diziam que quando os males que acometem o homem vêm de fora,
uma circunstância, você foi atacado por algo ou por alguém, isso é perfeitamente curável. Agora, quando vem de dentro, dificilmente se pode curar, quando vem do próprio homem. Então, eles consideram que há males curáveis e incuráveis. Então, a medicina deles vai até onde pode ser remediado pelos homens. Esse, então, era o deus da medicina. O Aka deu sol, que é uma das construções boxicas. O Aka do Sol e da Lua, hoje ela está semi-destruída, ela é também um grande templo escalonado. Ximu, essa cidade de Xanxan, é considerada uma das maiores cidades também do Império, do mundo pré-colombiano. Era grandiosa, uma cidade toda ela em tijolos de barro, esculpidos em baixos relevos. Os incas dominaram essa cidade no seu auge. Diz que era deslumbrante. Nailamp, vejam que interessante esse deus dos Ximus. A mesma coisa, vindo do mar numa barca de totora. Um ser que vem do mar. Vocês vão ver que entre os incas quem desempenhava esse papel era Viracocha. Viracocha vinha do mar, era um deus civilizador e depois sumiu o mar adentro. Não é à toa que quando chega Pizarro lá, percebam que é uma coisa interessante em geral, esse Nailamp não tem muito esse atributo, mas Viracocha se diz que era um deus barbado. Claro e barbado que vinha do mar. Evidentemente, quando chega Francisco Pizarro lá, a confusão foi muito fácil de fazer, né? Então, é muito comum nessa região esse tipo de mitologia, de deuses que vêm do mar, tá? Essa história de Nailamp é bem interessante. Cada uma dessas civilizações daria para a gente falar muito. Xanxan, falei para vocês que era uma cidade grandiosa, de barros esculpidos, de tijolos de barro esculpidos em baixo relevo, grandiosa e muito moderna, inclusive. O plano de reconstrução de Xanxan, como ela era, até um canal no meio da cidade. Vou falar um pouco agora dos Incas. Aquela região de verde mais escuro é a amplitude total que o Império Inca atingiu na época em que chega Pizarro. O seu ápice, o momento em que, após a morte de Huayna Capac, a região ia desde Quito até lá embaixo ao Chile. Havia 2 estradas paralelas de 4.000 quilômetros. Estima-se a superfície era aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Era um império gigantesco, né? Ali ao lado vocês vão ter o nome dos Incas, os 14 líderes Incas. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer também, ao final, esses são os 14 grandes reis da etnia Inca. As ruínas Incas no Lago Titicaca, vamos contar um pouco essa história. Um pouco do mapa, mostrando Cusco. Sacsayhuamán. Essa fortaleza de Sacsayhuamán é alguma coisa de impressionante. Fica em Cusco. As pedras são megalitos e, em geral, trazidos de vários quilômetros de distância. É uma muralha em zigue-zague. Bom, Sacsayhuamán tinha 32 quilômetros de perímetro. Ela é uma coisa sensacional, de grandiosa, e as construções foram, em grande parte, encobertas por terra quando os espanhóis chegaram aí. Era uma fortaleza, mas também com finalidade cerimonial. Aqui um pouco da divisão do Império Inca, os 4 suyos, os 4 cantos do Império. O Coricancha é o templo do Sol, da Lua e de Ilhapa, que era o raio, o trovão e o relâmpago. Deem uma olhada, vejam, não dá para ver com muita nitidez, mas dá para vocês perceberem o quanto as pedras são bem cortadas, o encaixe perfeito. Aquilo que vocês veem ao fundo, nas laterais, é um templo dominicano que hoje ainda existe, que foi construído sobre o templo do Coricancha. Eles encobriram as paredes de pedra com massa corrida, e metade do templo ainda é ocupado pelos dominicanos até hoje. Os tocapos, que era um desenho que era feito, bordado pelas sacerdotisas, que eram as aclas, e esses mantos bordados dessa forma, supõe-se que possa ser algum tipo de escrita hieroglífica, porque os padrões são muito repetitivos. Porque até onde se saiba, os incas não conheciam a escrita, mas há estudos sobre esses tocapos e há suspeita de que isso pudesse ser, de alguma forma, algum tipo de escrita hieroglífica. Viracocha, o deus das varas, é esse que eu falei para vocês, que é um dos mais importantes. Vocês vão ver uma imagem muito parecida dele lá também, Tiwanaku. Quipus, olha que interessante. Cada nozinho desse representa uma cifra. Os incas, eles se davam ao requinte de fazer censo populacional, fazer cálculos
da sua população, do gado, do que eles possuíam de riquezas. E havia um funcionário, que era o Quipo Kamaioque, que era formado para isso, saía com esses cordões e dando esses nozinhos complexos, que hoje não se sabe mais como se usa isso, isso nunca foi decifrado. Eles faziam cálculos super complexos utilizando os quipos. E havia toda uma escola, que era o Iaxaihuase, só para formar o cidadão, entre outras coisas, para aprender a lidar com quipos. Hoje virou uma peça turística, não se sabe mais exatamente como se fazia isso. Tiwanaku, apenas para mostrar para vocês, há arqueólogos hoje que consideram que é uma provável fonte, uma provável origem do povo Inca. Isso já é Bolívia, né? 21 quilômetros à direita do lago Titicaca. Isso é o pórtico de Calaçaçaia. É um dos poucos que ainda existem de pé em Tiwanaku. Porta do Sol, vejam como lembra esse desenho. Tiwanaku é uma civilização muito mais antiga, como lembra o desenho de Viracocha, o deus das varas. É praticamente a mesma representação. A localização, a Capana, a pirâmide de Tiwanaku, Pumapunku, que é uma ruína que fica próximo. Bom, gente, então eu mostrei algumas imagens porque uma palestra como essa, um bate-papo como esse de sábado à tarde, de uma civilização que é tão plasticamente bela, eu achei interessante que vocês vissem alguma coisa. Mas eu acho mais bonito ainda contar a história dos Incas do que propriamente apenas ver. Eu estive recentemente no Peru pela última vez e é muito impressionante a gente ver como as pessoas fazem turismo às vezes. Andam por ali, andam por Machu Picchu sem nenhum conhecimento de nada da história e com interesses às vezes absolutamente superficiais, colocações absolutamente fora de lugar. Chega a um ponto tal, que eu acredito que isso é um pouco sobre o padrão de exigência que os turistas têm, que os próprios guias não sabem dizer muita coisa. Então você faz perguntas e eles não sabem te dizer quase nada. Não interessa. Interessa mais, bom, o aspecto estético, superficial da história. A história dos Incas é muito bonita, é grandiosa. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho só da história desse império, porque para trás nós ficaríamos aqui o sábado a noite inteira falando de todos os povos que vieram antes, porque os Incas são herdeiros de tudo que houve aí. Não se sabe como nem porquê, porque ainda é muito discutível a origem não só dos Incas, como dos povos da América pré-colombiana como um todo. Já falei para vocês de algumas teorias, né? Há quem diga que eles vieram de Valdívia, que transfere o problema para o Equador, mas o pessoal do Equador veio de onde? Há quem diga que vieram de Tiwanaku, também é a mesma coisa. Há aquela velha história de que eles vieram da América Central e os da América Central vieram do Estreito de Bering, etc, etc, etc. E há quem diga que não vieram de lugar nenhum, que surgiram ali mesmo. Então há várias teorias e essa origem é muito discutível. Vou contar para vocês a origem mítica que esse povo atribuía a si próprio. Conta-se que o deus Viracocha, aquele deus das varas, que é o supremo deus deles, ele teria, num determinado momento, criado uma raça de gigantes sobre a Terra. E esses gigantes teriam se tornado rebeldes contra ele. E ele teria resolvido mandar um dilúvio onde ele encobriu a Terra, petrificou esses gigantes e resolveu construir uma nova raça. Para tanto, diz que ele desperta numa ilha no centro do lago Titicaca o Sol e a Lua. Não havia luz no mundo ainda. A única luz que havia no mundo vinha dos olhos de um puma que vivia numa ilha, que se chamava Titi. Esse puma de olhos de esmeralda era a única coisa que iluminava o mundo até então. Se vocês forem ver um livro maia chamado Popol Vuh, a história é tão semelhante e lembra em tantos detalhes que chega a ser curioso. Então Viracocha manda um dilúvio, depois que extingue a humanidade, ele desperta o Sol e a Lua, Inti e Quila, e manda a eles, olha, criem um homem e uma mulher que sejam filhos de vocês e que comecem uma nova civilização. E aí o Sol e a Lua teriam criado Manco Cápac e Mama Oclo, que seria o casal fundador da etnia Inca, que teriam partido na direção da planície de Pacarictampo, com um bastão de ouro na mão dado pelo pai Inti, procurando um local onde eles pudessem jogar aquele bastão e o bastão se cravasse numa vertical perfeita. Ali seria a terra sagrada, onde teria que se construir uma nova cidade. Essa é uma versão. Outra versão diz que havia uma gruta, que era chamada de Pacarictampo, que fica a 35 quilômetros da atual Cusco, que nessa gruta teriam emergido 4 irmãos com as suas respectivas esposas, que são os irmãos Ayar. E um desses irmãos era exatamente Manco Cápac com Mama Oclo.
E eles teriam uma missão. Isso é uma coisa interessante porque é muito comum dentro das civilizações pré-colombianas essa ideia de que os seus ancestrais vieram do seio da terra, vieram de uma pacarina, emergiram da terra. Pacarictampo, então, era a pacarina de origem dos incas. Vocês vão ver que cada vez que um príncipe assumia o poder, antes dele assumir em Cusco, ele tinha que voltar lá à pacarina e fazer essa caminhada a pé, voltando às origens. Isso é muito mítico, muito interessante, né? Recriando o mundo das origens, muito parecido com o que se fazia em Roma. Então, esses 4 irmãos, eles foram caminhando em direção à região de Cusco e ao longo do caminho eles foram petrificando. Foram virando pacarinas, foram virando huacas, foram se petrificando. E só chegou até a planície de Huanacauri Manco Cápac com Mama Ocllo. Nessa segunda versão, quando eles chegam, já havia pessoas vivendo ali. E eles propõem, então, começar ali uma nova civilização, vivendo junto com aqueles povos que estão ali. Tá? Os Alcauíza, Salazirá e os Mara, uma confederação que havia ali. E aí eles começam a viver junto com esse povo e fazem aquilo que eles chamam de Confederação Cusquenha. A cidade era dividida em 2 metades, Anã e Urim. Uma que cuidava apenas da parte cerimonial e tinha o poder político sobre a cidade, e a outra parte que cuidava do militar, da defesa da cidade. Os incas, então, começam cuidando dessa parte militar, da defesa da cidade. Então, vocês vão ver que os primeiros líderes da história inca, eles não são reis, eles não são sapa-incas, como é o nome dos reis que eles davam, eles são generais, são sinques. Se você for ver, até o nome dos primeiros é Sinque, Sinque Roca. Eles levam esse prefixo Sinque, que significa um general, um líder militar. E, a princípio, custodiavam a defesa da cidade, que era uma cidadezinha muito pequena, sem grande expressão. Aí vão se passando os primeiros desses líderes, até que chega um muito mais expressivo, que era Inca Roca, que num determinado momento ele consegue dar a batalha contra um povo que cercava a cidade de Cusco, consegue ser vitorioso numa batalha militar e consegue fazer com que os incas tomem o poder na cidade de Cusco. Tá? Então, a partir de Inca Roca teria sido dominada a parte Urim, e os incas passam a ser os senhores do chamado Tahuantinsuyo, que a princípio era só a cidade. Tahuantinsuyo é o império dos 4 cantos, ou dos 4 quartos. A cidade era dividida em 4 e o império todo era dividido em 4. Havia raias imaginárias nas quais o império viria a ser dividido. A princípio, a cidade tinha essa divisão. Então, começa-se a construção do Coricante, que é o Templo do Sol, e começa o Império Inca propriamente dito. Essa história é muito interessante. Disse que já nesse período, Inca Roca, eu trouxe até para vocês uma frase dele, ele tinha uma visão de como era um homem inca muito específica, desde a infância, a educação como teria que ser. Então diz que as crianças eram criadas de uma forma a ter muita resistência à adversidade e a amarem um trabalho. Se vocês forem perceber as construções grandiosas que os incas deixam, não é por acaso. Eles não amavam simplesmente o resultado do trabalho, mas o trabalho em si. Então aí já havia uma mentalidade muito clara, o trabalho é cerimonial, tem valor em si. É muito conhecido um cumprimento que se usava no Império Inca, que é o Amalhula, Amasuva, Amaquelha. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Agora imaginem vocês, cada vez que você encontra com uma pessoa, você repetir isso. Amalhula, Amasuva, Amaquelha, não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Isso é quase que uma autodisciplina por repetição, né? Havia um amor muito grande ao trabalho. Eles consideravam que mesmo as pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência física, de alguma forma tinham que prestar algum serviço ao Estado, que você não poderia somar o ônus da deficiência ao ônus da inatividade, do ócio, que para eles era a pior coisa que poderia haver. Então, o Inca Roca, ele tem uma frase que vocês podem imaginar, como é que isso chegou até nós se eles não conheciam a escrita? Isso é uma pergunta interessante. Eles não conheciam a escrita. Como é que sabemos dessas frases, dessas histórias? Como era transmitida a história deles? Havia um funcionário do governo chamado Amalta. Esse funcionário do governo ele tinha como função fazer cantos épicos com as histórias importantes. E esses cantos eram repetidos geração após geração. Então, havia um critério muito interessante de história. Você era um mau funcionário, você era um mau governante. O pior castigo que poderia acontecer contigo, você seria banido da história. Os cantos épicos que seriam compostos pelos amaltas, você não entraria.
Então, uma forma de punir aqueles que de alguma maneira tinham desonrado a história dos Incas era: você foi banido da história, você não entra no canto dos Amautas. Alguns governantes que sumiram da história não foram retratados nos cantos dos Amautas. E para eles isso era morrer pela segunda vez. Era terrível, porque você morria para a vida e morria para a história. Então os Amautas eles só compunham cantos com aquilo que era edificante moralmente, digno de ser lembrado. Então vocês vão ver que tem alguns líderes incas que são muito cantados e outros que são totalmente ignorados. Tá? E alguns que não sabemos nem absolutamente nada sobre eles. Então atribui-se essa frase longa de Inca Roca a um canto de um Amauta. Vou contar para vocês depois essa história. Cada família de cada um desses líderes, esse líder, quando ele assumia o poder, gente, ele abria a mão com todos os seus laços anteriores. Ele assumia órfão e pobre. Ele mudava até de nome e perdia todas as suas propriedades e começava aí a fazer aquilo que eles chamam do clã do Sapa Inca, Panaca, ou clã do Sapa Inca. E cada uma dessas grandes famílias ou panacas perpetuava a história daquele líder. Então tinha uma malta que ficava ali contando essa história, cada um em uma dessas famílias, contando essa história ao longo das gerações. Vejam que frase interessante essa do Inca Roca. Os pais, muitas vezes, são a causa de que os filhos se percam ou se corrompam, com os maus hábitos que lhe permitem adquirir na meninice, porque alguns os criam com excesso de mimos e demasiada brandura. E como que encantados com a formosura e ternura dos meninos, deixam-nos andar à sua vontade, sem cuidar de que, mais adiante, quando forem homens, lhes há de acontecer. Outros há que os criam com demasiada aspereza e castigo, que também os prejudica, porque com mimo excessivo debilitam-se e diminuem as forças do corpo e do ânimo, e com muito castigo acovardam-se e desfalecem os talentos, de tal modo que perde a esperança de aprender e repudiam o saber. E os que temem não podem esforçar-se por fazer coisa digna de homens. A regra que se deve conservar é que os criem no meio termo, de maneira que saem fortes e animosos para a guerra, e sábios e discretos para a paz. Então diz que ele era um grande educador e que começa então a edificar esse espírito que seria da civilização inca. Pode falar. Inca Roca, se você for considerar, não sabemos a idade do início, porque o início é mítico, né? Manco Cápac, a princípio, provavelmente nem existiu. Manco Cápac é um ser mítico. Então isso aconteceu em torno do século XIII. E Inca Roca, ele é o sexto governante. Se você calcular que uma longevidade aí não passa de uns 40, 50 anos, né? E eles têm um bom período paralelo entre eles. Tá? Então isso aí deveria ser em torno do século XIV. Tá? Bom, aí continuando, depois de Inca Roca, isso, olha, não existia império, ninguém pode falar de império a partir daí. Então o império vai começar bem mais tarde, com Pachacuti, tá? Vem um outro governante, que é Yahuahuacac, que não faz muita coisa também, aí sobe um Inca que é interessante, porque essa parte da história é interessante, Viracocha Inca. Esse Viracocha, bom, um Inca, um Sapa Inca, que era o rei, ele era o único que tinha direito a ter quantas esposas quisesse, tinha muitos filhos. E ele, os filhos todos eram Zauki. Não necessariamente, não havia essa tradição de que o que herdaria era o mais velho, era o mais capacitado. Era submetido a um monte de provas, a um monte de testes para ver se resistia bem à função de governo. Acontece que esse Viracocha, que segundo se conta não era um governante dos mais justos, ele tinha um amor muito especial por uma das suas esposas, que faz com que ele quisesse colocar no poder um filho que não era o melhor de todos, que era Urco. E aí se diz que esse Urco foi um dos que os Amautas baniram da história, não se fala nada dele. Diz que ele chegou, a única coisa que se conta é que ele teria chegado ao máximo delito que se pode considerar dentro do Império Inca, que era desrespeitar uma virgem do sol, uma sacerdotisa, uma Acla. Então esse Urco se diz que era uma figura um pouco fora dos padrões. E acontece de num determinado momento um povo que era muito poderoso militarmente, que era os Chancas, eles vinham derrotando cidade após cidade, invictos, e se dirigem à cidade de Cusco. E Viracocha, sabendo que não teria forças para enfrentar esse povo, ele negocia com eles. Diz, olha, eu vou me retirar com a minha família e vocês entram e dominam pacificamente. E assim ele faz, ele foge com a sua família para uma fortaleza em Cauca e deixa a cidade desprotegida, abandona a cidade. Nisso ele tinha um outro filho, que era filho da sua esposa principal, a Coia, que era Cusiualpa.
Cusihualpa não se conforma com isso, com o abandono da cidade, e resolve organizar uma resistência. Reúne todos aqueles que havia lá que quisessem lutar, tenta buscar apoio das etnias vizinhas. As etnias vizinhas ficam temerosas, porque os Chancas eram muito mais fortes, e eles organizam uma resistência. Quando os Chancas chegam às portas da cidade, o exército dos Incas era muito pequeno, mas Cusihualpa, ele bola uma estratégia que é perfeita. Porque, em geral, havia a tradição de, ao entrar em guerra, você trazer a múmia do ancestral fundador bem na linha de frente. E os Chancas fazem exatamente isso. E por estarem se sentindo muito seguros, porque a guerra estava ganha, eles expõem prudentemente a múmia do ancestral fundador deles. E aí, eles não têm dúvida, os Incas vão lá e capturam a múmia. Isso desorganiza completamente o exército inimigo. E aí eles atacam. E quando eles começam, os Incas começam a atacar e levar vantagem, pelo fato de que o exército inimigo se desorganiza, as etnias vizinhas começam a ver que eles estão tomando vantagem e começam a se unir a eles, se aliar a eles. A história diz que os homens viravam pedras no combate contra os Chancas. Perdão, as pedras viravam homens, porque os homens começaram a reagir e entrar na guerra aos montes. Então as etnias vizinhas começam a apoiar e eles conseguem banir os Chancas, que praticamente varrem os Chancas da história. E aí esse jovem Cusihualpa volta para Cusco, e todos querem aclamá-lo como rei, mas ele vai até a fortaleza do pai, a Calca, para que o pai o proclamasse rei. E o pai então passa para ele a franja escarlate, que era a máscara paixa, que era como se fosse a coroa do governante. E ele recebe o nome de Pachacuti Inca Yupanqui. Essa figura é muito interessante, gente. Existe um historiador chamado Adolfo Bandelier, que ele diz que Pachacuti é o Alexandre Magno da América pré-colombiana. Eu diria que ele tem aspectos do ponto de vista de virtudes que talvez nem mesmo o próprio Alexandre Magno tivesse, porque ele tem uma capacidade de conciliação e ao mesmo tempo é o que vai edificar o poderio militar e a grandeza de Cusco, ele e o seu filho. Tá? Então ele começa a expandir grande parte do Império Inca. Depois, se vocês quiserem, tem um mapa aqui que mostra a expansão. Foi construída por ele e a maior parte pelo seu filho, tá? Que é Tupa Yupanqui. Pachacuti era um grande governante, que era uma figura de muita sabedoria, entrou para a história por isso. A Panaca, a família de Pachacuti, era a que mais detinha histórias. Conta-se algumas lendas, algumas histórias da vida de Pachacuti, sobre a sabedoria dele para eleger os seus governantes. Diz que uma ocasião ele tinha que eleger um governante para um dos 4 cantos do império, que era um governo importante, era um Tucricuti, era um governador de um dos 4 cantos do império, e havia muita ambição por esse cargo. E aí 2 bons candidatos se apresentaram. Ele disse, como é que eu vou fazer para escolher? Aí ele chama os 2 e fala, olha, eu vou mostrar para vocês uma estátua, que só aquele que tem poderes mágicos de sabedoria pode vê-la. E aquele que me descrever melhor essa estátua, eu vou ver que tem mais sabedoria e tem condições de governar. E aí diz que mostra para eles, abre a mão e mostra a mão vazia. Bom, está aqui a estátua, descrevam. E diz que um deles começa a fazer descrições fabulosas do que estava ali. E o outro fica calado. Olha, perdão, senhor, mas ainda que eu perca o governo, não posso faltar a verdade, eu não estou vendo nada. E, obviamente, esse é que é o escolhido para governante, porque nem pelo desejo de poder ele falta com a verdade. Conta-se numa outra ocasião também que ele passava com a sua liteira por uma região, por um ailo no interior do país, e ele vê um animalzinho selvagem preso em espinhos, numa determinada poça, e todo enredado em galhos e em espinhos. E as pessoas passavam e jogavam pedras nele, o animal estava desesperado ali. Diz que ele desce da sua liteira, vai lá no meio da lama, retira o animal, e o animal em pânico, a primeira coisa que faz é mordê-lo. Aí diz que os homens dele quiseram matar o animal e ele manda que parem e fica com o animal no colo acariciando. É que o animal vai se acalmando e adormece. Ele diz, está vendo? Esse animal é como os povos. Quando eles são submetidos a maus governantes, ainda quando você troca e coloca um bom governante, a primeira coisa que ele faz é se virar contra você e morder sua mão. Não há que reagir agressivamente. Há que persistir num bom governo até que se reconheça e se mude o tratamento. Então diz que assim ele educava os seus governantes e foi um imperador, segundo se diz, genial. Com ele, então, se dominou Xanxan, seu filho domina Xanxan, se aumenta o império, ele chega praticamente, pouca coisa foi acrescentada depois por Huayna Capac, que é seu neto. Ele e o seu filho, que é Tupa Yupanqui, vão ser os grandes edificadores do Império Inca. Tá?
Bom, Tupã-Yupanqui então expande as fronteiras e aí vem Huayna Capac, que é o seu neto. Huayna Capac se diz que era o filho dileto do Sol, segundo um historiador que é muito reconhecido no Peru atual, que é o Valdemar Spínola Soriano. Ele diz que Huayna Capac, no Templo do Sol, as múmias dos incas eram colocadas em filas e o Huayna Capac era colocado de frente para o Sol. Ele era considerado quase que um sacerdote, um filho dileto do Sol. Todos os incas eram filhos do Sol, mas particularmente os Sapa-incas e particularmente se diz que o Huayna Capac. Ele era também um grande general, mas ele percebe, entre outras coisas, que havia uma decadência nos incas pelo fato de que as etnias que eram descendentes da etnia inca, em detrimento dos outros povos que iam sendo anexados, começava a haver muita rivalidade, começava a haver todo um processo de poder em Cusco, no qual ele se sentia muito preso. As famílias dos antigos incas, que eram as panacas, tinham toda uma pressão por poder, e ele considerava que qualquer homem nascido em qualquer lugar do império, em qualquer etnia, que tivesse determinadas virtudes em guerra, que lutasse pelo império, que apresentasse um certo comportamento, era inca por merecimento e que tinha tanto valor quanto um inca nativo. E isso provoca uma grande revolta e ele resolve, que é uma coisa bastante revolucionária, para fugir dessa pressão política na cidade de Cusco, mudar a capital. Ele muda a capital para norte, para Tumipampa. E isso vai suscitando todo um jogo de poder. Quando ele morre numa doença. Se diz que antes de morrer já haviam avisado a ele que tinham chegado uns homens estranhos, que tinham aportado uns homens brancos, estranhos, com pelos nos rostos. Isso já eram os espanhóis chegando. Tá? Ele morre com a peste e o filho que ele pretendia que fosse seu sucessor também morre. E aí sobe ao poder um jovem, filho dele, um dos filhos com uma esposa secundária, que era o Huáscar. E o Huáscar começa a governar dentro dos moldes do que o pai havia lhe ensinado. Só que o seu irmão, que tinha um exército avançado em Quito, que era Atahualpa, proclama a si próprio como príncipe herdeiro e começa a guerra civil. E no meio dessa situação de uma guerra civil, chega Francisco Pizarro, tá? Com 200 homens apenas, gente. Isso é muito impressionante, apenas 200 homens aportaram com Pizarro. E Pizarro vai adentrando, fazendo um jogo, tirando proveito da situação e consegue derrubar um império que na época contava com 10 milhões de homens. 10 milhões de homens, 4.000 quilômetros de estradas paralelas, tá? Ele consegue derrubar apenas com articulações políticas, jogando povo contra povo, aproveitando-se dessas divisões. Ele vai articulando e consegue dominar o Império Inca como um todo. Então vocês vão ver que num determinado momento Atahualpa começa a marchar para Cusco com o intuito de matar o irmão, não tem muita dúvida. E nisso ele passa por Cajamarca, que era a região onde estava Pizarro. E Pizarro pede para vê-lo. Ele acha que aquilo é uma besteira. Bom, meia dúzia de homens estranhos, o que eu tenho de ter medo desse pessoal? Ele vai, meio desprotegido, com uma guarda pequena, e diz que Pizarro prepara uma emboscada para ele e consegue aprisioná-lo. Ele aprisiona Atahualpa, e Atahualpa oferece para ele um ambiente cheio até o teto de ouro, se ele o libertasse. Bom, logicamente, se você fala isso para um espanhol como Pizarro... Gente, Pizarro era filho de camponeses e era analfabeto. Ele era um ambicioso voraz. Ele foi lá atrás de uma única coisa, dinheiro. Não existia outro interesse para ele. Quando ele vê aquele ouro todo sendo oferecido, ele diz, bom, de onde veio esse? Deve haver muito mais, é lógico, eu não vou me contentar com isso. Não vim aqui para isso. E aí ele se aproveita, porque ele fica sabendo que Atahualpa, ainda prisioneiro, tinha mandado matar o seu irmão. O Huáscar é assassinado em Cusco. E aí ele se aproveita disso, entre outras coisas, para condenar Atahualpa à morte. E Atahualpa morre no garrote. Ia morrer queimado, mas como ele aceita a conversão, porque para Atahualpa, para a civilização inca, morrer queimado poderia significar que ele seria banido da história, não havia esse hábito. Então ele concorda em converter-se para morrer no garrote, e assassinado Atahualpa. E aí começa todo o processo de derrocada do Império Inca, que ainda vai demorar um pouco mais. Pizarro marcha até Cusco, nomeia um jovem da própria etnia Inca para ser um governante provisório, que era Manco Inca, e começa a articular o domínio do Império Inca. Acontece que esse jovenzinho acaba por se virar contra ele.
E isso ainda rendeu muita confusão. Esse jovem Manco Inca, que foi um Inca escolhido pelo próprio Pizarro para poder manter a situação e facilitar o seu domínio, num determinado momento arma para ele uma armadilha. Fala para um dos companheiros de Pizarro, que era Diego Almagro, que se ele fosse para o sul tinha civilizações que tinham muito mais ouro do que eles. E manda um irmão dele, índio, Paulo, junto com Almagro para o sul. No sul não tinha nada. Tinha uma civilização altamente selvagem, que eram os Aimaras. Almagro considera que isso foi uma traição e que Pizarro era culpado. Volta, eles se dividem, eles se matam. Pizarro mata Almagro, depois o filho de Almagro mata Pizarro, saem matando uns aos outros, uma confusão. E aí Manco Inca começa uma guerra de guerrilha tentando expulsar os espanhóis. Tá? Ele é cercado em Cusco, é um massacre que aconteceu em Sacsayhuamán. Quando eu estive lá, não sei até que ponto isso é veraz, porque os guias inventam um pouco de história, mas dizem que Sacsayhuamán é o local onde os abutres se alimentam, porque o exército inca foi devorado por abutres ao ar livre naquela fortaleza de Sacsayhuamán, na resistência à entrada na cidade de Cusco. Então, eles ainda fogem e se refugiam na selva, num local que ficou conhecido como Vilcabamba, a cidadela de Víticos. É interessante, gente, porque quando se descobriu Machu Picchu, essa maravilhosa que todo mundo gosta de conhecer, na verdade o Hiram Bingham, que é o pesquisador que descobriu, em 1911 só foi descoberto Machu Picchu, ele estava procurando Vilcabamba, a cidadela de Víticos, que foi a última resistência dos Incas. Né? E ele não encontra Machu Picchu. Acontece que Víticos foi achada coisa de uns 10 anos atrás, e hoje é ponto turístico também. Choquequirau está sendo escavado, e pelo pouco que eu vi, não fui lá, via foto em museus, é algo que é comparável à própria Machu Picchu, uma cidade grandiosa, mais na região de selva, mais um achado arqueológico sensacional. Se alguém tiver a oportunidade de ir ao Peru, dizem que já tem bastante coisa escavada de Choquequirau que vale a pena ir lá. Choquequirau é Vilcabamba, é a cidadela da resistência dos últimos Incas, os Incas da resistência, que termina com Tupac Amaru, né? Tupac Amaru, que foi o último que foi derrotado. E aí tem algumas figuras, como por exemplo esse Inca Garcilaso de la Vega, que vocês estão vendo aí, que escrevem algumas histórias. Depois, Inca Garcilaso de la Vega é filho de uma princesa inca com um funcionário do governo espanhol, ele é um mestiço. Ele vai escrever um dos livros que vocês vão ver ali em cima, que conta um pouco da tradição dos Incas, um pouco da história de como era Sacsayhuamán. Eu estive lá, eu achei muito interessante, porque tem uma parte do livro dele que diz que dentro da fortaleza de Sacsayhuamán havia um labirinto, onde ele e o avô brincavam, tá? E que ele tinha que andar preso a um cordão para não se perder. Os espanhóis, quando chegaram, eles jogaram terra em cima disso. Então, eles hoje estão escavando esse labirinto em Sacsayhuamán. Essa história de Inca Garcilaso de la Vega é uma das obras clássicas que tratam, Crônica Real dos Incas, é o nome do livro, que trata dessa história que foi escrito logo depois da dominação. E uma coisa que eu trouxe ali também para vocês verem, é um documento muito interessante, que é chamado Nova Crônica e Bom Governo, que foi escrito por um índio chamado Guamán Poma de Ayala. Esse livro, gente, foram 1000 páginas escritas e desenhadas à mão. 1/3 dele é de desenhos. Esse Guamán Poma de Ayala, que intitula a si próprio como um índio que teria sido herdeiro de nobres incas, ele escreve ao rei Felipe da Espanha, que ele chama o meu Inca, para reclamar dele sobre o tratamento que os funcionários espanhóis davam aos indígenas na colônia. E manda isso para a Espanha, parece que isso chega na Espanha. E o rei, eu acho que isso não deve nem ter chegado na mão dele, né? Já acharam aquilo uma bobagem, uma curiosidade, teria vendido a um colecionador de antiguidades. Eu sei que isso foi sendo localizado no século passado na Noruega, para vocês terem uma ideia, no museu. Tá? São 1000 páginas, eu consegui da última vez que eu estive no Peru, a edição completa, 1000 páginas com desenhos da Nova Crônica e Bom Governo, onde ele vai contar mais costumes, com desenhos de todos os governantes, detalhes da vida deles, detalhes de comportamento. É um dos documentos mais completos que se tem sobre essa história. É uma obra sensacional. Há muito tempo eu vinha tentando, isso não existe em português. Tá? Uma obra muito interessante. Tá? Bom, isso é a história, basicamente. É para que vocês conheçam um pouco dos costumes dos Incas, da religião, um pouco da vida deles. Vocês vão ver que os Incas, eles consideravam que Cusco era o centro do mundo. O centro não só horizontal, mas o centro vertical também. Para eles havia 3 mundos, o Hanan Pacha, o Urim Pacha e o Unco Pacha. O que significa isso? Um mundo para onde vão os seres que não encarnam mais
um mundo onde vivem os seres que estão em processo de purificação e um mundo intermediário que é o Ukupatya. Para que serve esse mundo? Quando as almas desencarnam e não têm nível para subir até os céus, que é o Ranampatya, só vão até o Ukupatya e caem na Terra novamente. Isso é a doutrina da reencarnação desde bom, isso lembra demais Egito. Para quem conhece Egito, tinha o Aduate e tinha o Amente. O Aduate ficava no meio do caminho. Era ali a guarda fronteiriça, né? Onde ficava a Maat pesando o coração do morto. Se o coração do morto fosse leve, subia ao Amente. Se fosse pesado, descia ao mundo novamente. Então, Cusco não era o umbigo do mundo só horizontal, era também vertical. Era o centro dos 3 mundos. E essa cidade tinha no centro Coricantia, que era o Templo do Sol. E a partir desse centro era dividida em raias, em seques, onde nesses seques eram trazidas as divindades das etnias que eram associadas ao Império. É muito interessante que conta-se, um desses historiadores, ali eu tenho também uma das historiadoras mais famosas hoje em dia, que é a Maria Rostorovsky. Ela diz que quando o Império Inca queria anexar uma etnia, antes deles entrarem militarmente, eles mandavam seus funcionários levando uma maquete do que eles pretendiam construir para aquele povo, para tentar evitar que fosse necessária a guerra. Eles faziam uma maquete, a gente está oferecendo isso aqui para você, está interessado? E depois que dominavam o povo pacificamente ou não, porque se a maquete não convencia, eles partiam para meios mais eficazes, né? Depois que anexavam o povo, eles traziam a divindade local, porque todo ailo, toda cidade, toda etnia tinha lá a sua waka, tinha a sua divindade local, eles traziam isso para Cusco. De tal maneira que tudo isso ficava dentro desses seques. Havia o Templo do Sol, porque eles se consideravam filhos do Sol, e nesses seques haviam divindades de todo o Império. Os historiadores hoje se dividem. A Rostorovsky mesmo diz, bom, isso era muito parecido com Roma, porque Roma fazia isso. Trazia as divindades de todo o Império para o panteão romano. Em Roma você tem um Mitra, que é persa, você tem uma Epona, que é celta. Os incas faziam algo muito parecido. Aliás, se vocês forem ver Platão, quando ele fala nas leis da sua cidade ideal, ele fala que deveria ser exatamente assim, uma acrópole no centro e dividida em várias tribos, onde em cada uma você colocaria uma divindade. É muito interessante. Então eles tinham esses seques e eles traziam aí as divindades dos ailos e muitas vezes traziam os príncipes herdeiros também das comunidades para serem educados na cidade de Cusco. Tinham, como eu falei para vocês, uma moral muito rígida voltada para o trabalho. A ociosidade era considerada um dos piores males para os incas. Então eles faziam de tudo para que todas as pessoas pudessem de alguma maneira aportar para o império. Havia um estágio da educação feito nos ailos e em um determinado momento alguns jovens selecionados para serem funcionários do governo, no caso do sexo masculino, para servirem ao exército, ou as jovens meninas que poderiam ser sacerdotisas do sol ou esposas de grandes autoridades, eram trazidas para Cusco e eram educadas. Essas eram as Aklas, as sacerdotisas do sol, e os jovens iam para o Yaxayuase, onde recebiam também toda uma formação para desempenhar certas funções dentro do Império. Como já falei para vocês, as Aklas, elas eram as bordadeiras da roupa do Sapa Inca e dos principais sacerdotes, funcionários do governo, que são aqueles tocapos, que eles suspeitam que talvez seja uma escrita hieroglífica. Quando se descobre Machu Picchu, eu estive lá recentemente, conferi isso, é verdadeiro, de 10 esqueletos que são achados, 9 são de mulheres. Suspeita-se que na hora que os espanhóis entraram em Cusco, eles já tinham removido todas as Aklas e levado para Machu Picchu, que é uma cidade que, segundo se diz, foi construída por Pachacuti e ficava muito escondida, era uma fortaleza escondida no alto de uma montanha e não foi conhecida pelos espanhóis. Então eles salvaram as Aklas, isso para eles era fundamental. Não era tão importante salvar o ouro ou as riquezas, porque o ouro não era para eles como é para nós. Mas era importante salvar as Aklas. Então as Aklas teriam sido levadas, é uma hipótese nesse sentido, de que teriam sido levadas para Machu Picchu, para serem protegidas. A grande peça, existem várias lendas, né, que dizem que a grande peça do Coricantia, que era o disco solar, que representava Inti, essa também nunca foi achada. Aí começam as histórias, o Eldorado, onde estaria o ouro dos Incas. Até hoje correm essas histórias por lá. O fato é que para os Incas, o mais importante provavelmente foi proteger as suas sacerdotisas, as suas tradições, do que propriamente o tão amado ouro dos espanhóis. Outra coisa que é interessante conhecermos é um pouco de como era a estrutura religiosa deles. Como eu já falei para vocês, havia a Viracocha Inca,
que é esse Deus que desperta o sol e a lua. Antes disso não havia luz no mundo. Vocês vão ver que lá no Popol Vuh é muito parecido. No Popol Vuh, a princípio, quem iluminava a Terra era Vênus, era o planeta Vênus. Depois desperta o sol e a lua. Aqui também, no início, era Tite, era o jaguar. Depois desperta o sol e a lua. Esse Viracocha teria então ensinado tudo para o homem. Ele teria ensinado a agricultura, o cultivo de animais e teria entrado numa barca e sumido pelo mar. E o Oceano Pacífico teria fechado a trilha do caminho dele. Mas ele disse uma coisa: eu volto. A hora que vocês esquecerem dos meus ensinamentos, eu volto. Agora, você imagina que isso deve ter sido uma coisa um pouco desconfortável, porque num determinado momento você tem uma briga fratricida. Dois irmãos se destruindo, se dilapidando. O império em decadência, me aparece um homem branco e barbado, vindo do mar. Isso é uma coisa meio propícia para se fazer confusões, não é isso? Disse que aconteceu algo muito parecido com Cortés na América Central, né? Muito parecido. Também pensaram que ele fosse Quetzalcoatl. E teria o Montezuma, teria mandado um monte de ouro para ele e disse: olha, vai embora, Quetzal, que ainda não é momento de você voltar, não. Então imaginem vocês o que é um conquistador espanhol recebendo toda uma oferenda de ouro. A ambição que isso não desperta. Então, Pizarro, quando chega, é confundido algumas vezes por alguns, segundo se diz historicamente, com esse deus Viracocha, que teria sido um deus civilizador. Agora, a estrutura da religião inca é interessante porque existe um deus que ainda é mais sagrado do que Viracocha, que era Pachacamac. Pachacamac era um misterioso por excelência, diz que o nome dele era tão sagrado que ele só era pronunciado em ocasiões cerimoniais, sacerdotais. Os sacerdotes falavam de Pachacamac. Era o mistério que havia antes dos tempos, o mistério que havia por trás de Viracocha. É interessante quando a gente vê essa relação de Viracocha e Pachacamac, porque a maior parte das religiões do mundo oriental, das antigas religiões, tem exatamente essa relação. Tem um ser misterioso, que na tradição pitagórica eles chamavam do zero, né? O anterior à manifestação, e tem o um, o demiurgo, o criador, esse que arregaça as mangas e cria, propriamente dito. E aí é uma estrutura mais ou menos parecida, um tão misterioso que o nome não é nem pronunciado, e o outro que é o que realmente aparece, cria e dá forma ao mundo. E abaixo dele haviam os deuses como Inti, que é o sol, Quila, que é a lua, Lhapa, que é o raio, o trovão, o relâmpago. Grande parte dos alimentos eram também deificados, eles acreditavam que tudo tinha um espírito, um camaquém. Por exemplo, quando se usava uma planta como medicamento, eles não acreditavam que era a planta que curava, era o espírito que estava por trás, o camaquém. Se acreditavam em espíritos na natureza, nas montanhas. Eu estive lá e eles contaram uma história bonita, que eu já tinha lido algo parecido, inclusive. Que quando você sobe em determinadas montanhas, nos caminhos incas, você encontra montes e montes de pedras. Diz que eles eram grandes caminhantes, tinham estradas enormes, né? Eles, quando iam subir uma montanha, colocavam pedras no bolso, os caminhantes. Chegavam lá em cima, colocavam pedras, uma espécie de um santuário, para que o espírito da montanha chegasse mais perto do céu. Então, cada um que passava por ali ajudava um pouquinho. Então, tudo para ele tinha espírito, tudo para ele tinha vida, tudo tinha camaquém, tudo tinha um espiritual por trás. Né? Então, os grandes alimentos deles, como por exemplo, o milho era um deus, mamassara, a coca, mamacoca. Tá? Então, tudo estava divinizado, tudo tinha algo de sagrado por trás. Bom, outra coisa que é interessante também dentro do sistema deles de organização, para vocês terem uma noção, já falei para vocês dos Quipo Camaiok, que saíam contando tudo para o país afora. O sistema de correios dele era alguma coisa muito interessante. Se diz que eles conseguiam comunicar Cusco a Quito numa velocidade muito grande através dos sistemas de chasques. Eles comunicavam praticamente de uma ponta a outra o império, através do sistema de chasques. Como é que era isso? Eles tinham postos na estrada, digamos, dependendo da região, a cada 5 quilômetros, a cada 3 quilômetros, tinha um posto ali. E ali ficava um funcionário do governo que vivia ali, que era sustentado pela tribo mais próxima e vivia ali, que era um chasque. Esse chasque, ele recebia uma mensagem, ele saía correndo até o próximo chasque e entregava. E o outro, quando recebia a mensagem, tinha que correr até o próximo. Então, eles tinham que ser muito bons de corrida. E eu espero que os incas não escrevessem tanto assim, a correspondência não fosse tão ampla. Porque eles corriam muito, viviam então, e isso dava uma velocidade de transmissão das informações para lá e para cá. Ao longo dessas estradas havia, ainda hoje quem faz essa caminhada nesses caminhos incas, diz que ainda há lá ruínas dos chasques, onde viviam esses funcionários do governo. Saíam correndo de um posto ao outro levando a mensagem, depois de volta. Conseguiam comunicar
cidades longínquas, numa velocidade muito grande. Tá? Muito impressionante. Bom, o que mais eu poderia contar de interessante para vocês? A agricultura, isso eu acho sensacional, engenhosidade, porque pensem, gente, aquilo ali não era fácil do ponto de vista agrícola. Todo o litoral era desértico, era e é. Para quem vai ao Peru, por exemplo, a região de Paracas, aquilo ali é um deserto. Tá? Aí entrava na parte das montanhas, que eram pisos cada vez mais elevados, né? Tem 3 pisos de altitude de montanhas, e depois entra na selva amazônica. Parece que a adversidade tempera o caráter do homem e cria criatividade, né? Quando a natureza pressiona, o homem responde de forma criativa. Quando a natureza é generosa demais, às vezes o homem acomoda. E eles eram sensacionais. Nessas regiões litorâneas, como era uma região muito arenosa, eles faziam aquilo que eles chamam de marramais. Eles escavavam, como se fosse um grande buraco, até chegar perto do lençol freático. E lá embaixo eles plantavam. Eles cultivavam mais de 200 espécies vegetais. Nós temos um professor aqui que pertence à Embrapa, o professor Djalma. Ele fala que certas espécies de batata, por exemplo, que eles cultivavam, estão extintas hoje e que a produtividade da batata no Império Inca, no seu auge, é superior à do Brasil hoje. Vocês teriam uma noção. Bom, e ele sabe o que está falando, é um especialista no assunto. É um técnico da Embrapa. A batata também era sagrada para eles, mama-papa. E aí, quando eles chegavam nas montanhas, eles fazem aquela maravilha que vocês conhecem como Andes, né? Eles simplesmente saíam escavando degraus na montanha, e você perde de vista a quantidade daquilo. E eles pegavam, colocavam cascalho embaixo, pedras para poder escorrer a água, porque senão a enxurrada arrastava aquilo tudo, né? E aí traziam terra fértil, colocavam lá e iam fazendo aqueles platôs. Iam gerando platôs de plantação na montanha. Então, escadas e escadas e escadas de platôs férteis, que estão lá até hoje. É impressionante. Quando você chega perto de regiões como Tiwanaku, que eram regiões muito secas, muito estéreis, mas que tinham água próxima, eles faziam aquilo que eles chamam de camelones. Eles saíam fazendo, os espanhóis deram esse nome camelones, porque parece um lombo de um camelo. Eles faziam frestas e desviavam a água para passar no meio daquelas frestas de terra. Então, eram princípios agrícolas muito modernos, muito avançados, muito ousados. Desenvolveram uma capacidade agrícola muito grande. Importam muito da capacidade de manuseio de metais da cultura Ximú, eram muito bons também, né, no manuseio de metais, enfim, constituíram um império grandioso. E a gente para pensar, bom, mas com tudo isso, como é que eles conseguiram ser derrotados tão facilmente por 200 homens do Francisco Pizarro? É sempre a pergunta que me fazem, irmão, tanto brilhantismo, como conseguiram? Algumas coisas são óbvias, né? Logicamente, Pizarro conta com um momento de desordem, que ele pega um momento de uma fresta de conflito, ele vai se aproveitando. Ele vai se aproveitando jogando incas contra incas, etnias contra etnias, prometendo poder, prometendo pactos, prometendo alianças, e com isso vai adquirindo poder. Mas também há uma coisa muito curiosa, que se conta, e alguns desses historiadores, o Soriano fala a respeito, que a maneira de fazer guerra dos espanhóis para os incas é absolutamente inédita. Havia dentro desses povos pré-colombianos em geral, e nos incas particularmente, uma ética de guerra muito interessante. A guerra em geral é durante o dia, com a múmia do seu ancestral fundador à frente, com a invocação das suas divindades, e aí guerra. Havia certas coisas que eram inadmissíveis. Por exemplo, você atacar um exército na calada da noite pela retaguarda. Ou você aproveitar que um exército saiu para a batalha e atacar a cidade, massacrar a população civil para abater o ânimo dos guerreiros. Isso era considerado indigno de um Inca. Não fariam de jeito nenhum. E se diz que os espanhóis faziam tudo isso e muito mais. E com isso e outras estratégias, eles vão ganhando espaço. E vão ganhando espaço, articulando, fazendo conchavos, até chegarem a cercar o próprio Cusco. Contam uma história que é interessante, porque alguns historiadores eu já vi falando e outros ignoram completamente, e outros até negam, dizem que isso não aconteceu, que é uma lenda, mas de qualquer maneira, lenda ou não, a história é muito bonita. Um dos últimos incas da resistência, que foi Tupac Amaru o primeiro, porque houve um segundo, muitos anos depois, Tupac Amaru disse que tentaram negociar, porque o anterior tinha sido corrompido, Saire Tupac foi corrompido, foi comprado. E tentaram corromper também Tupac Amaru na resistência para que ele cedesse e se entregasse. Os espanhóis mandaram um embaixador para negociar com ele. E ele teria dito que não. E esse embaixador se aproveita para fazer exatamente essa pergunta para ele. Bom, já que eu estou aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Vocês, quando nós chegamos, nós tínhamos uma forma de fazer a guerra, nosso estilo de lutar é muito diferente do de vocês. Então vocês foram sendo derrotados. A primeira, a segunda, a terceira, tudo bem. Mas a 10ª, a 20ª, a 30ª vez, por que vocês não aprenderam com a gente, não fizeram a mesma coisa? Por que se deixaram abater dessa forma? Aí diz que Tupac Amaru vira para ele e diz o seguinte: nós, incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Então esse espírito era o espírito dessa civilização. Inca era um status, era um filho do sol, era um sintoma de nobreza, e não era a qualquer preço que eles queriam sobreviver. Queriam sobreviver como os incas, ou então não valia a pena. O que eu acho interessante, então, que eu trago para vocês nessa rápida palestra, que nem foi tão rápida assim, né? Procurei sintetizar ao máximo, são alguns elementos para que a gente perceba o quanto é importante conhecermos um pouco melhor o brilhantismo desses povos tão próximos de nós, a ética desses povos. Evidentemente, às vezes a gente confunde com esse nosso mito do progresso interminável, achamos que, bom, hoje não temos nada a aprender com o passado. Tecnicamente, talvez não, mas humanamente temos muito. Porque muitos desses valores do passado têm muito a nos ensinar. Nós poderíamos ter o espírito de um guerreiro inca, essa honra, essa grandeza. Poderíamos ter a nossa técnica atual, poderíamos ter a visão cerimonial de um egípcio, poderíamos ter a visão do Estado de um romano. Aliando tudo isso, aprendendo da história, porque isso faz parte da nossa memória individual e coletiva, poderíamos, quem sabe, construir uma civilização mais próxima do ideal humano, que contemplasse mais as necessidades humanas. Dentro da filosofia, a gente trabalha com estudo comparativo. E é interessante que quando você começa a conhecer várias civilizações dessas ao longo do tempo e do espaço, você começa a perceber o quanto elas têm coisas em comum. Até na forma de culto, até em algumas das divindades, até na forma de encarar o mundo, nos seus valores, nos cultos que os incas faziam pela manhã a Pachamama, os que se levantavam pela manhã para agradecer a Pachamama, agradecer ao Pai Sol pelo dia. Isso é muito recorrente, várias civilizações têm estruturas semelhantes. Conta-se, um desses historiadores, ele coloca uma oração que teria sido também registrada de um desses amaltas, diz que eles saíam pela manhã das suas casas e faziam orações a Inti, e pediam a Inti que eles pudessem voltar para casa ao final do dia com a mesma certeza que ele teria ao voltar para casa no final do dia, que a sua trajetória tinha trazido um pouco mais de luz ao mundo. Então imaginem vocês o que é ter um propósito desse na sua trajetória sobre a vida. Nós temos muito a aprender com esse povo, com muitos outros povos da história, quando paramos de considerar que necessariamente a evolução é meramente o que temos e não aquilo que somos. Nós hoje não moramos em casas precárias, nem vivemos de uma forma tão simples quanto eles viveram. Mas andamos de avião a jato, não andamos mais naqueles carrinhos, que eu não recordo agora o nome. Não eram charrete, eram carros que eram carregados na mão. Como liteiras, havia um nome especial para isso. Temos uma vida muito mais elaborada tecnicamente, mas o homem talvez não tenha mudado tanto assim. E se mudou, aqui discutir se mudou para melhor. Não é? Então, isso era a proposta e eu abro para perguntas. A ideia era simplificar bastante, essa palestra originalmente é enorme. E isso em Sacsayhuamán, eles soterraram porque consideravam que aquilo era um templo diabólico, pagão. Então esse labirinto e outras construções eles estão escavando ainda hoje. Não há tantos recursos ainda voltados para isso, então são muitas ruínas arqueológicas. Eu fiquei impressionado com a quantidade. Você vai em Cusco para visitar Machu Picchu, prepare-se, você vai ver Machu Picchu e mais de 20 ruínas de tudo quanto é tipo e tamanho que vocês possam imaginar, porque é muita coisa. Então, os recursos não são tantos e muita coisa ainda para ser feita pela arqueologia no Peru. Muito trabalho ainda pela frente. Então, eles estão escavando ainda Sacsayhuamán. Muita coisa ainda por escavar. Eles enchem de terra, encobrem mesmo e ficou parecendo uma montanhazinha. Eles consideram que aquilo é diabólico, um templo diabólico. Então vem e cobrem aquilo de terra. Vocês verem, o Coricante, o que foi feito ainda hoje, o Templo do Sol, Coricante, só metade dele foi entregue para ser restaurado. Metade ainda é convento dominicano. Eles colocaram massa corrida em cima das paredes de pedra. Aí você olha, você vai ver as pedras na parte que foi reconstituída, você ainda vê restos de massa corrida. Ficou ali por séculos. Então uma parte foi reconstituída, até do Templo do Sol, nem ele foi inteiramente reconstituído, uma parte ainda é mosteiro dominicano.
fazer uma pergunta. Eu ouvi dizer que Inca mesmo eram os imperadores, ou imperador ou os representantes governadores. O povo pode ser chamado como Inca ou era como todo? A etnia Inca era chamada de Inca, os imperadores eram chamados de Sapa Inca, né? Que eram os governantes. A etnia Inca tinha esse nome. Agora, num determinado momento, sobretudo o Huayna Capac, ele resolveu estender esse nome, que criou a categoria de Inca por merecimento. Então não havia mais o Inca por nascimento só, que eram aqueles que eram herdeiros, supostamente herdeiros de Manco Capac, né, da etnia original. Todo aquele que tinha um determinado mérito era considerado Inca por merecimento, que foi uma das coisas que gerou a divisão e a revolta. Consideraram que havia... O povo era chamado Inca e todo ele era... A etnia Inca, sim. Não todo o Império Inca, porque o Império era uma conjugação de várias outras civilizações, tá, que foram dominadas e anexadas. Mas o povo, sobretudo o povo de Cusco, que eram descendentes, segundo eles dizem, de Manco Capac, e eram Incas. Tá? A nobreza, em geral, eram todos Incas. Tá? Agora, o governante era um Sapa Inca, filho dileto do Sol, né? Ele é considerado filho de Inti, então era um rei sacerdote. Quando eles anexavam, misturavam. A etnia estava sendo... As etnias, elas permaneciam vivendo exatamente onde estavam. E, em geral, havia todo um sistema de trabalhos, uma parte delas ia em determinados locais para construir estradas, para ajudar a construir templos, mas elas continuavam vivendo onde estavam, elas não eram removidas, salvo em certas circunstâncias. Olha, segundo a teoria da moda nesse momento, que é a do Estreito de Bering, teria sido asiática. Por exemplo, aqueles barcos que saíram de Titicaca, Que lembram os dos Egito, né? Totora lembra os do... Como? tem na China também. E no Egito também, né? Bom, tem muitas coisas semelhantes, agora é uma teoria. Na verdade, você vai ver que todos esses povos, eles insistem em dizer a mesma coisa. Os nossos ancestrais vieram do mar e num barco. Nenhum deles disseram que vieram andando de lugar nenhum. Eu acho curioso porque você vai ver isso em civilizações que não tinham um contato claro, como por exemplo as civilizações da Mesoamérica, desde Toltecos. Os toltecos são insistentes nisso, maias também. Os nossos ancestrais vieram do mar. Aí você chega na América do Sul e chega a desenhar o pessoal vindo do mar, num barquinho. E então é estranho, será que todos... Hoje a história não leva em consideração os mitos para poder elaborar as suas teorias. Mito é considerado ficção. Se nós formos dar atenção aos mitos, é curioso que eles sejam tão insistentes nisso, porque eles dizem que os seus ancestrais vêm do mar. Mas a teoria oficial hoje mais aceita é a que diz que teria vindo do Estreito de